Boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal Regional. Começamos, como é habitual, por lhe mostrar os principais títulos da imprensa nacional, hoje que é segunda-feira, 26 de maio de 2014. E como não poderia deixar de ser, em grande plano estão as eleições europeias de ontem. Vamos já então espreitar a primeira página do Jornal de Notícias, que nos traz em manchete: Seguro vence, Passos segura-se, direita coligada obtém pior resultado de sempre, mas desempenho do PS não chega para abalar governo. PCP avança com moção de censura e sismo político em França com vitória da extrema-direita. Aqui na fotografia Marinho Pinto, um dos vencedores da noite. Povo leva Marinho e Pinto para a Europa. O ex-bastonário da Ordem dos Advogados, candidato pelo Movimento Partido da Terra, teve mais votos do que o Bloco e foi o terceiro mais votado em alguns distritos. Noutros destaques do JN de hoje, na segurança, um crime planeado, drogou, matou e queimou o marido para ficar com o amante. Acusado de fraude, um contabilista declara 50 euros por ano, mas vive em mansão. Nas regiões, em Guimarães, padre morre de emoção em véspera de homenagem. No Porto, detido um condutor alcoolizado que matou um motociclista em plena baixa da cidade. Na economia, há 20 mil funcionários públicos à espera da reforma. E, finalmente, no desporto, a AC Milan insiste em levar Jorge Jesus. Vamos ver agora o que nos traz o Público. Destaque também para as europeias de ontem. A abstenção, que em Portugal atingiu níveis inéditos, superando a fasquia dos 65%. Em França, a vitória da Frente Nacional de Marine Le Pen. No Reino Unido, as europeias confirmaram o crescimento imparável do eurocético UKIP. Na Grécia, também a conquista do Syriza, a primeira, uma eleição a nível nacional, e o Syriza que quer renegociar com a Troika. Na Alemanha, Angela Merkel vence e partidos anti-euro ganham força, mas não em demasia. Aqui na foto, de um lado, a Europa que radicaliza, com Marine Le Pen a protagonizar a vitória da extrema-direita na França, e também seguro com uma vitória mínima, uma margem de pouco mais de 3% em relação à Aliança Portugal. Noutros resultados, a CDU, que quase conquista 13% dos votos e 2 mandatos, depois o MPT e finalmente o Bloco no elenco dos 5 partidos mais votados. Vamos ver agora a capa do I. Também destaque para as eleições europeias, 31 para o PS, coligação PSD-CDS registra o pior resultado de sempre. Marinho e Pinto e CDU são os vencedores da noite. Bloco de esquerda cada vez mais reduzido, abstenção, brancos e nulos ultrapassam os 70%. Vitória estrondosa da extrema-direita em França. Noutros títulos, o rei do chocolate triunfa nas presidenciais ucranianas. Israel e Palestina aceitam o convite do Papa para rezarem juntos pela paz, um assunto do qual esperamos falar mais à frente neste jornal. E o Ministério põe médicos de família a fazer medicina do trabalho. Agora a economia com o Jornal de Negócios. No investidor privado, saiba se vale a pena investir no BES. 10 respostas a esta questão. Nas europeias, a indiferença, com a abstenção histórica em Portugal. A idade das urnas foi a mais baixa de sempre. PS ganha sem brilho, Marinho Pinto foi a surpresa e Juncker vence na Europa. E agora, finalmente, o desporto, com o jornal O Jogo. No cabeçalho, entrevista ao Hugo Almeida, avançado da Seleção Nacional, diz que Quaresma é mágico na posição dele. Depois, de Furro para valorizar no Mundial, a saída é uma hipótese, mas clube e jogador só falam do futuro depois do Mundial no Brasil. No Benfica, um central de 22 anos do Olympiacos está a impressionar Jesus. Trata-se de Manolas, apontado à defesa, solução para colmatar as saídas de Garay e Steven Vitória. Também ainda no Benfica, Siqueira está mais longe da luz. Granada rejeitou ofertas e não vende abaixo dos 7 milhões. Milan e Valência não cumprem requisitos. Jesus não quer ficar de fora da UEFA. No Sporting, João Mário será o motor do novo Leão. Marco Silva tem plano definido para o médio. E Barcelona quis saber preço de Rojo. No Braga,
Rafael Martins tem proposta, o empresário do jogador fala na oferta de um contrato de 3 anos. Finalmente, na seleção, João Moutinho aposta no melhor do mundo para sonhar com o título mundial. É Ronaldo, pois claro, que espera então ver em forma no Brasil. E eram estes os títulos que tínhamos para lhe mostrar. Vamos então a um resumo do que foi a noite eleitoral de ontem. O PS venceu as eleições europeias com 31,45% contra 27,71% da Aliança Portugal. Os socialistas elegem assim 7 deputados para o Parlamento Europeu, enquanto a coligação PSD-CDS elege 6. A CDU é a terceira força política com quase 13% dos votos e 2 mandatos. Consegue, então, 2 assentos naquele órgão. Os resultados eleitorais de ontem confirmaram o que as últimas sondagens já vaticinavam: a eleição de Marinho Pinto pelo MPT. O Bloco de Esquerda perde 2 eurodeputados, conseguindo apenas eleger a cabeça de lista Marisa Matias. Este foi o pior resultado sempre da direita coligada, bem abaixo dos 31,1% dos sociais-democratas em 1999, tendo à data Pacheco Pereira como cabeça de lista. António José Seguro defende que o governo chegou ao fim. Já António Costa diz que este resultado tangencial sabe a pouco e representa um motivo de preocupação para as legislativas do próximo ano. Para Pedro Passos Coelho, está tudo em aberto. Paulo Portas lembrou que o provérbio não é definitivo. Pode haver 2 e não haver 3, isto é, 2 vitórias consecutivas do PS não garantem a vitória também em 2015. As eleições para o Parlamento Europeu registaram um novo recorde, com a abstenção a atingir o valor mais elevado de sempre no país, 66,09%, percentagem só ultrapassada pela registada no referendo de 98 sobre a despenalização do aborto. Os votos brancos e nulos somaram 7,40%, resultado ligeiramente superior ao registado no sufrágio de 2009. E agora é a altura de analisarmos então estes resultados com o nosso comentador das segundas-feiras, Manuel António Ribeiro. Boa tarde, seja bem-vindo uma vez mais ao nosso espaço informativo. Vamos então a um balanço do que foram estas europeias em Portugal e também na restante Europa. Em primeiro lugar, vencedores e vencidos. Boa tarde, Rita. Boa tarde aos telespectadores. Nós tivemos um ato eleitoral que já se adivinhava que o resultado ia ser muito próximo disto que aconteceu. Aliás, tanto esperava o próprio PS, que apresentou um programa de governo, ou seja, antecipando um pouco a sua candidatura a primeiro-ministro, tentando inviabilizar qualquer iniciativa dentro do partido. O próprio PSD-CDS, consciente de que, fruto dos 3 anos que teve, iria ter dificuldades em convencer o eleitorado, mas acaba até por ter um resultado que podia ser ainda bem pior, apesar de ser o pior resultado o pior resultado de sempre que o PSD teve em qualquer ato eleitoral. Por outro lado, há aqui, sem dúvida, um fenómeno chama-se Marinho Pinto, que nós já o conhecemos das suas atividades que tem tido, nomeadamente, como bastonário da Ordem dos Advogados, e a forma como ele se empolga e a forma como ele lida com a opinião pública dá-lhe, eu vou usar um determinado charme, porque consegue falar ao ouvido não diria, eu tenho ouvido muitos comentadores a falar de populismo, mas eu diria que, digamos que acaba por discursar, ou acaba por falar e apontar o dedo a muitas coisas que de facto elas acontecem, e aliás foi ele que pôs na praça pública quanto é que custa um voto a cada português, ou seja, repare, são coisas que eu falo por mim, eu desconhecia.
e como eu, milhares de portugueses. São estas pequenas coisas que eu não diria que seja uma coisa muito importante de saber, mas que pesa, e é tudo ao acumular de todas as políticas que têm sido introduzidas. Por outro lado, confirma-se que umas eleições que para mim são tão ou mais importantes como as legislativas, numa altura em que Portugal e qualquer país da Europa inserido na Comunidade Europeia tem uma dependência neste projeto, eu diria mais que a Europa, a euro-dependente, não se pode descurar, porque todo e qualquer país que pense que, estando neste projeto, que tem a sua soberania não colocada em causa, está redondamente enganado. E, aliás, a prova está aqui. Ou seja, está aqui porquê? Porque as pessoas têm, e quando aderiram a este projeto, aderiram com o intuito de terem melhores condições de vida, melhores acessos à educação, acesso à saúde, poderem deslocar entre países sem ter que ter dificuldade em entrar lá com vistos e com etc. Ou seja, não se discutiu. Não discutiu. E esta preponderância dos eurocéticos só vem mostrar essa insatisfação para com as políticas do velho continente. E acrescentaria, Rita, que é o facto de esses eurocéticos, para além disso, o que é que está a surgir? Está a surgir aqueles grupos radicais, tanto a esquerda radical como a direita radical, e isto agora, falando sobre a divisão que está a ser criada entre a geografia europeia, o norte da Europa com uma direita radical a proliferar cada vez mais, e o sul da Europa, uma esquerda radical que também começa a ter expressão. Ora, apesar de nós termos o núcleo duro, ainda acabou por ter maior representação, mas temos aqui um contrassenso, que é, vindo do coração da máquina para todos os seus países, neste caso, o intuito, o apelo a que haja um entendimento, a que haja, entendimento político entre os vários partidos do arco da governação. E repare, isto costuma-se dizer: olha para o que eu faço, não olha para o que eu digo. Olha para o que eu digo, não olha para o que eu faço. Exatamente, obrigado. Ou seja, isto, o que é que origina? Origina que uma desconfiança, quer dizer que quem deveria dar o exemplo até podia criar aqui laços de entendimento com uma boa parte das principais forças partidárias, mas não acontece isso. Ou seja, há aqui dois blocos duros e começam a emergir outros blocos, nomeadamente os blocos radicais, em que são anti-europeístas. E cada vez nós temos França, um caso 25%, que a direita radical acabou por ter. Pensava ter um outro aliado na Holanda, que por acaso até saiu fora das expectativas, não teve o resultado que esperavam, mas isto começa a aparecer. O que é que nós conseguimos tirar daqui, ou que podemos tirar daqui? Podemos tirar daqui uma enorme preocupação, porque se antes de Portugal fazer parte da Europa, a fazer parte da Comunidade Europeia, podia e tinha a possibilidade de decidir quais as suas reestruturações em termos de sistema, em termos de partido, em termos de projeto nacional, em termos de prioridades. Hoje, todas estas orientações já dependem, não é diretamente com o centro nevrálgico de decisão que é a Comunidade Europeia. Ora, Portugal, e aliás, foi um caso, exceto o CDU, que eu realço, que para além que é um dos vencedores, para além de Marinho Pinto, pela notoriedade, e eu acho que as pessoas foram votar no Marinho Pinto porque não está ligado diretamente a nenhum partido, então quase com um ato de indignação, e vamos dar a possibilidade àquele partido, etc., por aquela pessoa que diz o que deve dizer, não tem papas na língua, foi um pouco por aí. Mas CDU, que teve uma campanha de todas
a que foi falando, de alguma forma, abertamente, sem receios de que qual era a sua ideologia, se tiver que ser do euro sai, não tem essa dependência, e para quem está tão magoado, para quem está tão desgostoso, para quem está tão desacreditado com o projeto europeu, ora, aí também colheu digamos, uma paixão de determinado eleitorado. Ora, e aí, sem dúvida, o CDU tem um resultado, digamos, histórico. Outra, e aí acho que é a principal razão que devemos refletir, e nomeadamente o projeto europeu deve refletir nisso, que é a abstenção. Ou seja, nós temos a maior abstenção de todo o modelo, desde que implementar o modelo democrático. Manuel António Ribeiro, deixe-me só, uma vez que vai falar Sim. da abstenção, de referir aqui uma questão importante. É que estas são as únicas eleições em que nós elegemos diretamente os nossos representantes, neste caso, no Parlamento Europeu. Portanto, não deveria ser este um estímulo para que se corresse mais às urnas? Isto deveria ser, e é muito pertinente a questão que a Rita coloca, isto deveria ser porque é até o ato mais democrático num ato eleitoral. O problema é que, e a questão aqui que se coloca é que é o descrédito, é o desacreditar, é o dizer, bem, eu não vale a pena lá ir, porque se reparar, e se fizesse, aliás, já foi dito aqui em anteriores jornais, que se houvesse um inquérito aos milhares de portugueses, aos 9.000 e qualquer coisa eleitores, sobre o que é o Parlamento Europeu, como funciona, o que é que eu acho que uma grande percentagem, muito próxima até da abstenção, não sabe como é que funciona e não sabe qual é o objetivo, qual é o papel focal. Ora, sabem que eventualmente há um banco europeu que empresta dinheiro, que depois pede, depois é preciso uma taxa azul, depois há um fundo monetário europeu pelo meio, ou seja, tudo isto tem alguma... Agora, como funciona, qual o papel, há muito. Ora, e os partidos tiveram a irresponsabilidade, desculpando o termo, a irresponsabilidade numa campanha eleitoral poder explicar isso. E deveriam explicar isso. Aliás, não só tiveram, como até inclusive nos seus comunicados fim de eleições, voltaram outra vez, em vez de falar sobre o projeto europeu, ainda mais uma vez concentraram-se numa de cricas, de estratégias já a pensar nas legislativas. Vimos António Seguro claramente já repetiu a pedir já a maioria absoluta, quando eventualmente nem consegue ter uma maioria confortável num ato eleitoral que acaba de... Que não lhe dá condições para antecipar já um resultado nas legislativas do próximo ano. Repare, isto, aliás, se Sócrates no anterior mandato foi penalizado porque também perdeu as europeias e a seguir legislativas foi penalizado, o mesmo poderá acontecer a António Seguro. Aliás, eu acho que este resultado acaba por ser o que o PSD e o CDS, eu não digo planearam, mas quase desejavam, porque era perder... Um alívio. Era um alívio, exatamente, é um alívio, ou seja, porque pensavam que podia pensar que iam ter um mau resultado, mas o PS também não ter um grande resultado, ou seja, e o PS acaba por ter o terceiro pior resultado de sempre nas eleições europeias. E há um recuo em relação às autárquicas também. E ainda mais isso, ou seja, nós repare, para ter uma ideia, o PS perde em 2009 com 945 mil votos e ganha este ano com pouco mais de 1 milhão. Estamos a falar aqui em 45 mil votos. Ou seja, ganhou este ano com quase tantos os votos como perdeu em 2009. Repare, isto tudo demonstra claramente que com 3 anos de austeridade, 3 anos de sacrifício imposto pelo modelo europeu e implementado pelo governo, o PS devíamos destacar, e não se destacou. Porquê? Aqui o facto, a lógica está associada a uma liderança, que é uma liderança que não tem chama, é uma liderança que não tem, digamos que não tem capacidade de explodir, ou seja, e que não tem capacidade de mobilizar, que é isso que, digamos que se o PS continuar, vai ter. Outra nota, já agora se me permite, que eu queria deixar aqui patente, que é
140 mil brancos e 100 mil, ou cerca de 100 mil... Mais de 7%. Exatamente. Entre brancos e não. Ou seja, isto é preocupante, ou seja, as entidades da União Europeia têm obrigatoriamente que pensar e refletirem sobre isto. Não chega só pensarem nas questões de emprego, que é fundamental, nas questões sociais, que são fundamentais, na questão do desenvolvimento económico, que é fundamental, mas também é preciso pensar no modelo político da União Europeia, porque as pessoas, ao não participarem desta forma, ao participarem com esta indignação, que é uma prova clara de indignação, demonstra claramente que as pessoas estão de costas voltadas, ou seja, a participação dela e os políticos têm que olhar para estes dados. Por último, uma nota para o Partido Livre. Sim, queria mesmo falar disso também. Sem dúvida que acaba por ser uma votação, o seu primeiro ato eleitoral, e consegue, se fosse umas legislativas, é lógico que não se pode comparar em termos matemáticos, mas poderia eleger 2 deputados na Assembleia em Lisboa. Ou seja, isto demonstra que cá está, que colhe ali simpatia, colhe ali... As pessoas estão cansadas de máquinas partidárias. Exatamente. E também deixe-me acrescentar outro dado, que é, fica patente que quando não há, digamos, a projeção mediática, quando não há, e os recursos são menos, aliás, isto foi claramente uma campanha que viu-se a quantidade de outdoors, viu-se a quantidade de folhetos, ou seja, foi mais comodida, porque a União Europeia também tem algum papel aqui, e quando assim digamos, a dispersão de votos, já, apesar de dizerem que não há debates, mas às vezes os debates são debates que é eu vou usar um termo, uma injeção de ataques pessoais, que quem é que vence, quem é que acusou mais, quem é que acusou mais, e acaba por ser ruído para os eleitores decidirem. Em relação ao LIVRE, acha que esta votação no LIVRE e mesmo no MAS acaba por absorver alguns dos dissidentes do Bloco também? Também, aliás, e o Bloco acaba por ser o Bloco, eu não estou de acordo que é desde que saiu o Louçã que o Bloco começou, não. O Louçã, antes de sair, passou de 9% para 5%, ou seja, não é diretamente proporcional. Mas há ali, e depois ainda se agravou com esta liderança bicéfala. Acho que o Bloco precisa se reestruturar, porque sob pena de risco de se transformar num LIVRE. Aliás, o LIVRE está ainda em início de carreira, invertendo em percentagens. Mas não deixa de ser notável que nós temos aqui o LIVRE passar a ser a sexta força política. Com o Partido da Terra a ser a quarta. Repare, isto quer dizer alguma coisa, quer dizer, emergiu um partido, vamos ver se eventualmente ele tem consistência, isso solidifica, isto é uma questão que no futuro iremos ver, mas isto demonstra claramente que, por um lado, os novos partidos acabam por deixar aqui abertura à participação, e estamos a falar com 71.400 votos, ou seja, não é propriamente uma expressão tão pequena. Isto promove aqui e mobiliza aqui uma série de dinâmicas. Por outro lado, também a diferença no plano europeu entre o PP e o Partido Socialista, a diferença também foi ali muito renhida, vai dar apesar de tudo, uma margem maior para o PP, podendo ter uma liderança difícil, contestada, porque vai ter que arranjar agora aí aliados para ter uma maioria no Parlamento Europeu, e vamos ver com quem é que será. Por outro lado, também dizer que apenas 43% dos europeus votaram, ou seja, num número tão enorme de pessoas que estão envolvidas neste grande projeto europeu, do qual eu sou defensor, mas cada vez mais acredito
cada vez menos acredito que o projeto vai ter pernas para andar. Ou seja, eu acho que de eleições para eleições cada vez há mais degradação do objetivo. Para já, cada vez há mais uma divisão, cada vez começa a haver vários partidos que são contra claramente a este modelo, porque, e acabam por dar razão. Qualquer país, qualquer partido que, digamos, que tenha ideologias anti-europeias e começa a ter representação, começa a ter expressão no seu discurso. Vejo até na Grécia. O caso da Itália também, com Beppe Grillo, que acaba por ser um fenómeno segundo mais notado, exatamente como embora com outros contornos, mas acaba por ser a segunda força política. Na Grécia, ou seja, o país com o partido com ideologias nazis acabou por ficar à frente do PAOK. Ou seja, tudo isto são dados que são preocupantes e que o modelo europeu deve sentar e digamos, urgentemente preocupar-se como é que vamos conseguir consolidar o projeto e é lógico que, aliás, a Alemanha Merkel acaba por vencer porque ainda consegue convencer o eleitorado alemão, porque ainda domina, digamos, a economia, domina o espaço europeu, porque caso assim não fosse, vejamos França, que já não acredita. Aliás, o discurso da extrema-direita da extrema-direita consegue vencer não só o Partido Socialista como as outras forças políticas. Muito bem. Vamos então, feito este balanço, a outro tema que está em destaque no panorama internacional e que tem a ver com a intervenção do Papa Francisco no conflito israelo-palestiniano. O Papa Francisco apelou às duas partes que comparecessem no Vaticano para conversações de paz e já quer Abbas, quer Shimon Peres aceitaram este convite. Como é que vê esta iniciativa do Sumo Pontífice? Eu vejo como algo histórico, demonstra claramente que este Papa, se João Paulo II pautou hoje ainda é referência, eu acho que o Papa Francisco, se conseguir durar a sua vida em plenas funções vitais, ter uma longevidade como teve João Paulo II, eu acho que o Papa Francisco poderá ficar marcado como um dos papas mais influentes da Igreja Católica. Isto por um lado. Segundo, não deixa de ser, e isso caracteriza a pessoa no seu nome, Francisco, como uma pessoa que não olha para o supérfluo, olha para questões tão nobres, tão básicas da humanidade, como a fome, como a pobreza, abdicando todo, até, aliás, o gesto dele de abdicando das riquezas e do aspecto que por vezes arrastavam a comunidade, ele baseia-se com a simplicidade. E a simplicidade está claramente patente no gesto que ele acaba por ter este fim de semana. Aliás, só um gesto simples, sem nada premeditado, nada programado, é que consegue fazer um ato deste género. Ou seja, ele em pleno percurso, com todas as regras de insegurança que, digamos, toda aquela região geográfica é altamente pantanosa, em termos de segurança, quebra e dirige-se pelo seu pé, ou seja, contra tudo e todos, mas senhores, eu quero aquele muro. Ou seja, um muro que, até em termos de imagens, a própria comunicação social não lhe é permitido, ou seja, fazer essa cobertura. E ele teve essa coragem, até inclusive até se aparecem lá uns grafites, reparem que aí não tiveram, digamos, o mundo da comunicação social, liderado, como é óbvio, pelos seus líderes, não tiveram como, digamos, cortar essas imagens. E colocou-las para todo mundo ver. E ao mesmo tempo, o que é que ele faz? Faz este grande desafio de uma forma humilde a qualquer um dos líderes e tocando, porque isto de facto só podemos chegar lá
não é com construções de pontes ou de muros ou de promessas de troca de presos e digamos de líderes, não, as coisas não vão por aí, nem acordos políticos, nem sabe, não. Isto é, digamos, tem que haver vontades e tem que começar pelos políticos. E ele tem a consciência, tem a visão, essa visão humana. Bem, há pessoas que morrem sem ter culpa nenhuma, há famílias a criar ódios entre fronteiras, e depois com este gesto, eu acho que é um ato nobre de uma grandeza incalculável, que é o facto de ele provavelmente, ao levar, como ele disse, a humildade dele, vindo à minha casa, como qualquer um de nós os dois, convidámos um ao outro a vir à minha casa ou à sua, e vamos tomar um chá, vamos conversar, vamos refletir. Isto é de uma simplicidade incrível. Ou seja, e ao sentarem-se, poderem resolver. E se resolverem este problema, veja a quantidade de conflitos que ficam resolvidos geograficamente naquela zona geográfica. Muito bem, vamos aguardar então por esse encontro. Obrigada, Manuel António Ribeiro. Até à próxima segunda-feira. Obrigado. Bom resto de semana. Deus, obrigado. Para si também. E vamos agora a fazer uma breve pausa neste jornal. Até já.